Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Vamos estar lendo do versículo 10 ao versículo 14. Evangelho que escreveu João, o apóstolo amado. Diz-nos a palavra: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Sentai-vos, irmãos. Meus queridos irmãos, uma noite tão abençoada como esta, de podermos estar aqui na casa de Deus. Quantas pessoas gostariam de estar aqui neste lugar, mas devido a algumas circunstâncias da vida, a eles foram dado este impedimento de estar. Mas eu e você nos sentimos bem-aventurados nesta noite. E nesta noite nós vamos falar um assunto já bastante ou largamente falado, né? Largamente falado. Eu me lembro que em uma das igrejas que nós estávamos pastoreando há anos atrás, eu comecei a falar sobre a série de um assunto, e ficamos falando nesse assunto quase que 2 meses consecutivos. E um dia eu cheguei no culto, e um dos diáconos me abordou e disse para mim: pastor, hoje o senhor vai falar no mesmo assunto? Eu falei: vou. Aí ele disse: mas de novo, pastor? Eu falei: você já está praticando? Ele ficou olhando para mim. Enquanto você não começar a praticar aquilo que eu estou ensinando, eu não vou deixar de falar. Paulo disse: eu não me canso de escrever a vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança e utilidade. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o propósito da oração. A oração, ela tem um propósito. Aliás, ela preenche vários propósitos nas nossas vidas. Nós, os seres humanos, quando fomos criados por Deus, Deus nos criou com necessidades. Algumas necessidades que veio conosco em questão de fabricação. Por exemplo, a necessidade de alimentar-se. Quando viemos à existência, ainda que Adão, em seu estado de inocência, ele tinha esta necessidade de alimentar. Uma das grandes verdades está no fato de que Deus colocou ele num jardim onde havia toda espécie de frutas. Então o primeiro alimento do homem foi a frutose, né? A fruta. Outra necessidade que o homem trouxe consigo, necessidade do descanso. Porque o homem, desde que é homem, ele tem essa necessidade de descansar. Outra necessidade, o homem, ele foi criado um ser social. Então ele é alguém que precisa estar inserido dentro da sociedade para ter o contato com outros.
Uma das observações de Deus no jardim do Éden é que quando Deus dá a Adão a responsabilidade ou a missão de que ele colocasse nome em todos os animais, Deus faz uma observação, que para o homem não se encontrou uma adjutora idônea. E Deus então, analisando aquilo, passou pelo seu crivo de observação e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então o homem, ele não foi criado para ser um ser solitário, ele foi criado para viver em comunhão, em comunidade. Então essas são algumas necessidades que elas saltam aos nossos olhos, que todos nós temos. E como que Deus pode suprir essas necessidades? Por exemplo, a necessidade alimentícia, Deus então fez com que a terra produzisse frutos, e o homem semeia e colhe para a manutenção da sua alimentação. Para a necessidade do descanso, Deus regulamentou períodos de descanso, em que o homem trabalhe certo período e descanse outro período, porque o descanso refaz as forças do corpo. Também para a necessidade do homem ser um ser social e viver em sociedade, Deus cria a mulher e diz a eles: enchei-vos e multiplicai-vos, ou crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei toda a terra. Então Deus, para cada necessidade, Deus foi provendo uma solução. E todas as vezes que o homem deparou com uma necessidade em si, Deus proveu a solução. Porque Deus não é aquele Deus que fez a criação e tirou férias para sempre. Deus é um ser que fez a criação e permanece responsável por ela. Ele cuida de tudo, de todas as coisas. Pois bem, uma das necessidades que esta veio já com item de série no ser humano, é a necessidade da comunhão com o seu Criador. O homem, quando veio ao mundo, ele veio com esta necessidade de ter contato, de comunhão com o seu Criador. A Bíblia disse que Deus visitava o jardim na viração do dia. Por volta das 2 da tarde, Deus dava uma volta no jardim do Éden para ter uma conversação com Adão, para perguntar a Adão como foi o seu dia, o que ele tinha feito, o que ele tinha realizado. A comunhão entre o Criador e a criatura. Houve um dia que Deus chega no lugar da comunhão e ele não encontra Adão. E ao não encontrar Adão, ele começa a gritar: Adão, aonde você está? E Adão disse: eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi porque tive medo, porque estava nu. E o Senhor disse: quem foi que te mostrou que você estava nu? Ele disse: o Deus, comeste do fruto que eu te ordenei que não comeste? E Adão respondeu: a mulher que tu me deste, me deu de comer e eu comi. Então aquela comunhão, ela é interrompida. Porém não era o propósito de Deus que este interrompimento partisse da parte de Deus. O interrompimento da comunhão partiu de uma quebra de relacionamento da criatura e não do Criador. Deus ainda continuaria disposto a ouvir a voz de Adão, mas Adão suspende este relacionamento. Aí quando Cristo vem ao mundo,
ele apresenta algo extraordinário. Ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então se nota que Jesus vem para uma restauração plena da comunhão, ao ponto de que eu e você podemos pedir a Deus em nome de Cristo e sermos atendidos. Meu querido irmão, fica utilizar o nome do Senhor Jesus, vir diante de Deus, fazer o pedido, e quando você recebe a resposta, Deus está fazendo aquilo por Jesus. Isto é pedir em nome do Senhor Jesus. Isto é falar no lugar de outra pessoa. Por isso é muito importante você conhecer Jesus, permanecer nas palavras de Jesus, estar firme e obediente às suas palavras, para que você possa ter confiança de utilizar o nome de Jesus. Porque ninguém pode usar o nome de alguém se não for amigo daquela pessoa. Se ele é amigo, aquela pessoa lhe autoriza utilizar o nome. Não, você pode ir lá, compra no meu nome, não é assim? Pode comprar no meu nome. Antigamente acontecia isso, né? Um vizinho precisava comprar alguma barra de sabão no armazém, não tinha dinheiro, aí o fulano tinha crédito lá no armazém, vai lá e compra no meu nome. Então o vizinho chegava lá e dizia: olha, eu venho aqui, eu preciso levar uma barra de sabão no nome do Paulo. Maravilha. Paulo quem? Paulo de Tarsa. Ah, bom, tá aí, leva. Era assim. Quando você utiliza o nome de Jesus, nada mais, nada menos é isso: Senhor, eu venho a Ti em nome de Jesus, fazer-te este pedido. E aí quando você pede, tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis. Quando o propósito de Jesus e de seu reino são prioridades em nossa vida e orações, o que pedimos será executado ou atendido. Agora, a oração, ela tem um ambiente pelo qual ela funciona. O meu pedido tem que estar de acordo com o propósito do reino e de acordo com a vontade de Jesus. Se o meu pedido está fora deste crivo, há grande possibilidade de que eu não receba. Eu já disse aos senhores e vou repetir: Deus não atende caprichos, luxos. Deus atende necessidades. Porque a necessidade é a argumentação utilizada por você para alcançar o coração de Deus com o seu pedido. Imagine-se, quando uma criança está com fome, ela pede para a mãe: mãe, eu queria almoço. E a mãe disse: olha, ainda não está pronto. E ela disse: mas eu estou com fome. Então a mãe já imediatamente procura uma forma de satisfazer aquela necessidade. A oração é nesse prospecto. Você tem a necessidade e você vai utilizar a sua necessidade para argumentar com Deus para ser atendido. Agora, esta necessidade precisa estar dentro do crivo do reino e do propósito de Jesus. Se é para buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, você tem portas abertas para ser atendido. Se é dentro da vontade do seu Cristo, você tem portas abertas para ser atendido. Por isso é de suma importância conhecer Jesus e conhecer a palavra de Jesus.
Porque tanto conhecendo Jesus, você vai saber o que habita no coração dele, e conhecendo a palavra, você entenderá qual é o desejo, o propósito que está dentro do coração de Jesus. Você entendeu? Você entendeu, eu creio. Agora, se for um capricho, se for um luxo, há algumas orações que Deus nem perde tempo, né? Passa por cima, coloca aí em pausa, né? Deus ouve todas as orações, mas Deus não atende todas as orações. Ele ouve todas. Agora então, quais são os propósitos da oração? Primeiro, a oração satisfaz a necessidade mais profunda do ser humano. Deus fez o homem com necessidade, e a necessidade mais profunda do ser humano é comunhão. Comunhão com o seu Criador. Comunhão. Se você vai, por exemplo, a uma tribo indígena que ainda não teve contato com a civilização, você vai encontrar altares, objetos de adoração, porque o ser humano, ele foi criado com esta necessidade intrínseca dentro de si, de ter comunhão com o seu Criador. Todas as cidades que você vai, você encontra muitos objetos que são utilizados para que o homem renda a adoração e faça suas preces, porque o homem é um ser necessitado de ter comunhão com a divindade. O grande problema do homem é que ele procura ancorar a sua comunhão no objeto errado, na pseudo-divindade equivocada. Mas quando este homem, iluminado pelo Espírito Santo, arrepende dos seus pecados e encurva-se diante de Deus, a sua oração é ordenada e direcionada ao trono de Deus. Aí então a via fica completa. O transmissor e o receptor, eles entram em conjugação. Então esta necessidade profunda. Você notou que a maioria dos homens, eles procuram os psicólogos para falar das questões mais íntimas do seu ser? E a profissão do psicólogo é ouvir. Ouvir. Você vai lá, você senta na cadeira ou no divã, e o psicólogo então começa a lhe fazer algumas perguntas, e você vai falando. E aí você sai de lá para outra sessão, e para outra sessão, e para outra sessão, até que você vai superando aquelas necessidades ou situações que lhe afetavam. Os crentes, se gasta dinheiro com psicólogo, estão jogando dinheiro fora, estão queimando dinheiro, porque à sua disposição não está um psicólogo que somente te pode ouvir, está um psicólogo que te fez, que conhece os seus defeitos, que sabe qual botãozinho apertar, que sabe qual palavra lhe orientar, lhe dizer. Mas os crentes, qual é o problema? Eles não querem falar com Deus. Não. Ai, pastor, eu não sei falar com Deus. Ora, essa você não sabe falar com um psicólogo? Falar com Deus é o mesmo que falar com um psicólogo. É colocar para fora aquilo que lhe afeta, aquilo que parece que vai lhe matar. E você fala com Deus, e você diz a Deus, e você o mais lindo ali é que Deus não somente te ouve, mas Ele conhece tudo o que passa no seu interior. O grande problema nosso é que a gente tem medo
de falar para Deus realmente aquilo que está no nosso coração. Assim como Adão, a gente usa uma vestimenta para tampar certas coisas, para não falar a Deus. E aquilo que a gente tampa é realmente a raiz do problema. E o que Deus quer é que através da oração você chegue transparente, que você diga realmente aquilo que está afetando a sua vida. Ali é a hora tua entre você e Deus, onde você pode ter uma comunhão profunda e perfeita. Se você tem problemas para perdoar pessoas que te afetaram na vida, a oração, ela fará com que você coloque para fora: Senhor, fulano fez o mal para mim, e eu não tenho forças para perdoar, me ajuda. O Espírito Santo virá ao seu socorro. Se a sua oração for sincera, e se no seu coração houver este verdadeiro desejo, você levanta dali, já livre deste peso, porque passou pelo divã do Deus que te criou. Aleluia, glória a Deus. Segundo, a oração é o meio para descobrir qual a direção de Deus para a nossa vida. Que direção tomar? Outro problema dos crentes: primeiro eles trombam com o muro, para depois vir pedir oração. Primeiro eles quebram o jarro e faz caco, para depois vir pedir socorro. Primeiro ele entra numa moita de arranha-gatos, para depois lá de dentro gritar: me ajuda. Este é o grande problema nosso. A oração, ela tem que ser preventiva. O que é uma oração preventiva? É aquela que antes de você tomar a decisão, você orou primeiro. E se você não está seguro de tomar aquela decisão, continue orando até que você tenha segurança, porque vai haver um momento que o Espírito Santo virá e te dará essa segurança para você decidir. E se você não tiver segurança, tranquilidade para decidir ou para dar este passo, não decida e não dê este passo. É simples assim. Mas o que acontece conosco? Nós primeiro fazemos a conta e depois pedimos socorro. Não é melhor prevenir do que curar? Isso é mais antigo do que andar para frente. É preferível prevenir do que curar. E é por isso que hoje nós temos crentes frustrados, decepcionados, angustiados, sem qualquer motivação de fé, não tem mais interesse com Bíblia, com oração, com nada. Por quê? Porque eles racharam a cara na parede, e agora estão numa situação difícil, porque eles pensaram que eles poderiam fazer o compromisso no nome de Deus. E Deus disse: não, meu filho, não. Você fez o compromisso, você se encarrega do compromisso. E hoje nós temos uma gama de cristãos que eles são afoitos. Eu já contei aos senhores, vou repetir a historinha do morcego. No ninho de morcego tinha 2 morcegos. E daqueles 2 morcegos tinha um que era da Assembleia de Deus, que ele era arretado, desesperado. A mãe dele chegava com sangue, colocava no biquinho dele, e ele dizia: poxa, mas como é gostoso o sangue. Eu não vejo a hora de lançar um voo aqui para também chupar sangue. E o outro irmãozinho dele dizia: calma, já vai chegar a hora, calma. E um dia ele ficou muito desesperado. Ele disse: não, hoje é o dia. Ele saiu naquele voo de filhote de morcego, cai aqui, cai acolá, mas não demorou nada, lá veio ele de volta com a cara cheia de sangue. O irmãozinho dele que tinha ficado no ninho olhou e disse: nossa, mas você já encontrou sangue assim tão rápido? Aonde foi que você encontrou? Ele disse: está vendo aquele paredão lá? Ele disse: tô. Ele disse: eu não vi.
Entendeu, meu irmão? Tem tanto crente que está assim. Ele não vê a parede, aí volta com a cara arrebentada, porque não fez aquela oração preventiva, não buscou a Deus, não falou com Deus, não tem uma segurança de decidir, e toma aquela... Irmão, você é crente, você tem que orar até para sair de casa. Você tem que orar por tudo, até pelo ovo frito de sobre a mesa. Ore, peça a Deus, agradeça a Deus, seja um homem ou uma mulher de oração. Por quê? Porque esta oração preventiva vai livrar a sua vida de muitas situações embaraçosas. Aleluia! Para descobrir a direção e a vontade de Deus. E como é que Deus vai falar conosco? Ó, irmão, Deus pode usar sonho, Deus pode usar um profeta, mas cuidado com os profetas. Deus pode usar um profeta, mas Deus usa a sua palavra. Ele usa a sua palavra. Agora, não é como eu estava dizendo dias atrás: vou abrir a Bíblia aqui para saber o que Deus tem para nós. Não, não é isso. Você é um leitor e meditador metódico da palavra todos os dias. Você lê a Bíblia, você medita sobre aquilo que você está lendo. Então, dentre esta leitura, em um momento, o Espírito Santo utilizará para falar com você e dará resposta forte, firme sobre a sua vida, sobre aquilo. Agora, se você não gosta de ler a Bíblia e gosta de viver atrás de ranchinhos de profeta, meus pêsames. O que eu posso fazer? A Bíblia está à sua disposição e à minha disposição. Eu tenho que ser um leitor diário, assíduo, um meditador sistemático na palavra de Deus, e não ficar só com a parte que eu gosto, porque nós crentes gostamos de algumas partes, né? Não, é do Gênesis ao 22 do Apocalipse, tudo. Não se esqueça que o cordeiro para o holocausto no Egito tinha que ser comido completamente. Se for só para ficar com as boas partes, aquelas partes que nos condena, que nos exorta, são as melhores. É como se fosse o espelho da nossa alma. Ela mostra realmente a situação em que está a nossa vida. E quando nós meditamos na palavra e ela dá aquele saculejo na nossa vida, a gente corre para o caminho, né? Corre para o caminho. Outro, a oração é o meio para tratar nossa ansiedade. Pensa numa geração ansiosa. A ansiedade é um estado que te leva à desesperação antes mesmo do fato concreto. A pessoa tem uma entrevista de trabalho amanhã, ele não consegue dormir à noite. Ele fica andando lá dentro da casa, para lá e para cá. E amanhã eu vou ter uma entrevista de trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Aí chega lá para ter a entrevista, a primeira coisa é que o entrevistador olha para o aspecto físico dele. Ele está o quê? Com os olhos fundo, com aquela cara de quem foi batizado no limão. Como ele vai ser atendido? Quando lhe faz pergunta, se a pessoa não teve uma noite de sono e lhe foi feita pergunta, o cérebro está lento para responder. É capaz de perguntar para o rapaz: você é homem ou mulher? Ele diz: estou em dúvida, porque o cérebro ainda não processou a informação. Então esta ansiedade é o que tem matado muita gente e tem matado muitos crentes. Crente ansioso. E a oração é o meio pelo qual nós temos o poder à nossa disposição para se ver livre da ansiedade. 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado
de vós. Então os crentes já lá no passado, na igreja primitiva, também eram crentes ansiosos. Muitos deles tinham ansiedade de saber quando é o dia que eu vou ser lançado na fogueira. Mas o segredo é orar. Quando ele está dizendo lançar sobre ele, lançar sobre Cristo, como é que eu lanço sobre Cristo essa ansiedade? Através da oração. Eu vou orar sobre aquilo que está me causando ansiedade. O que é que está lhe causando ansiedade? Então eu vou orar. Eu vou falar com Deus sobre isso. Eu vou falar um dia, eu vou falar dois. E todas as vezes que a ansiedade atacar, eu tenho um lugarzinho da oração para poder conversar com Deus. Em todas as questões da vida, para essas doenças psicossomáticas, doenças da alma, a oração é um santo remédio. É o chá da raiz de Jessé, que cura esse tipo de enfermidade, liberta a alma e te coloca num estado de paz. Esta é um outros propósitos da oração. Terceiro, a oração então faz com que essa ansiedade que quer dominar você seja dissipada. Seja dissipada. Para os rapazes que estão aí ansiosos para casar, ai, Jesus vai vir, eu não casei. Fica tranquilo. É melhor entrar no céu virgem do que ser lançado no fogo do casamento. Paulo disse: eu prefiro que vocês estejam solteiros, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. É preferível estar solteiro. Então toda essa ansiedade, lança aí. Eu conheço tantos matrimônios na igreja que se dissolveram porque começaram nessa ansiedade. Adolescente não é para namorar, irmãos. Não. Adolescente é para brincar no parquinho, estudar. Crente não faz hora não, irmão. Conheceu, casou. Tem esse negócio de que 10 anos, 20 anos, barba branca, estão namorando, vou para casa da namorada. Vamos devagar com o andor. Interessante que hoje passam aí 10 anos namorando e casa, e o casamento dura 6 meses. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo, mas o meu namoro com a minha esposa foi 1 ano. Então cuidado com a sua ansiedade, meu querido. Quinto, ou melhor, quarto, a oração é o meio para comunicar nossas faltas e pesares a Deus. Quer um lugarzinho melhor para você comunicar as suas faltas, os seus pesares? Irmãos, nós somos duas versões. Nós temos aquela versão externa e aquela versão interna. A versão externa é a versão da imagem, aquilo que os outros veem em mim. Então, para mim não ficar ruim com os demais, eu tomo banho, escovo os dentes, troco de roupa, ando sempre limpinho, ainda passa até um perfume, vai ficar cheirosinho, porque eu estou propagando a minha versão externa. Todos olham para mim e têm certo conceito positivo sobre mim. É a minha melhor versão. Eu faço de tudo por essa versão. Eu compro um sapato novo, eu compro um terno novo, uma gravata nova, porque eu estou transmitindo a minha versão externa, para que os outros olhem para mim e tenham pensamentos positivos, palavras que me levam para cima. É a minha versão. Agora aquela outra versão
Porque esta versão que eu estou transmitindo para os demais, eu sei que ela não é a verdadeira. Eu sei que ela não é a verdadeira. Ela é apenas uma propaganda enganosa. Porque todos os que olham de lá para cá dizem: o pastor, um homem que não tem problema, não tem dificuldade. Não, irmãos, é que eu disfarço muito bem. Um homem que nunca vi ele dizer um palavrão, eu disfarço muito bem. Eu estou vendendo a minha versão externa. Mas aquela outra versão interna, que eu conheço e sei quem eu sou, e na oração, eu não vou com a minha versão externa diante de Deus. Não. Porque eu posso, com a minha versão externa, enganar você, enganar os senhores. Mas a minha versão externa não consegue enganar a Deus. Porque Ele sabe realmente quem eu sou. Então eu posso tomar um banho de perfume e chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, veja como eu estou cheiroso. Aí Deus disse: mas os seus pecados estão... Entendeu? Na oração eu tenho que ir com a versão realmente que eu sou. Eu não tenho como disfarçar, eu não tenho como camuflar as coisas. Eu não posso fazer como Adão, colocar uma roupinha de folhas de figueira. Eu não posso fazer isso. Não tem como. Porque Adão pensava que estava vestido, e Deus disse: quem foi que te mostrou que você estava nu? Para Deus, Adão ainda estava nu, ainda que estava com aquelas folhinhas, com aquelas tanguinhas que ele fez lá, não sei como era. Tanto ele como Eva. A versão de Adão é: ainda que a gente apareça diante do Criador, pelo menos nós estamos com essas folhinhas aqui, né? Ele nem para lembrar que o sol ia sair e as folhas iam secar, e nem isso ele lembrou, né? E Deus diz: quem foi que te mostrou que você estava nu? Não, mas eu não estou nu. Eu caprichei aqui nessa minha sainha havaiana, veja como é que ela está. Então, meu querido, diante de Deus, o que conta é essa versão, é esta forma de ser. Aqui dentro, todos nós passamos por cristão, por pessoas bonitas, lindas de Deus. Aqui nós cantamos, aqui nós adoramos, aqui nós falamos, alguns falam até em línguas, porém, Deus conhece a gente naquela outra versão. Naquela outra versão. Ele conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, sabe tudo que passa no nosso interior. Ele vê todas as coisas, e não há forma de você, diante de Deus, querer levantar. Por que que aquele fariseu e o publicano que subiram ao templo para orar, por que que o fariseu voltou reprovado? Porque ele, diante de Deus, quis deixar transparecer a versão externa: jejum 3 vezes por semana, 2 esmolas de tudo, maravilha, glória a Deus. Ele, em outras palavras, estava dizendo para Deus: está vendo, Senhor, é uma bênção para o Senhor ter eu como teu servo. Não sei o que seria do Senhor se eu não fosse teu servo. Não sei, o Senhor estaria em situações difíceis, porque um camarada que jejuma 3 vezes, dá esmola de tudo, é dizimista, não é adúltero, desvia, um camarada que nem esse, Senhor, está computado no rol dos seus, é um privilégio para o Senhor. E mais embaixo estava o publicano, que nem levantava o rosto, e só dava murro no peito: sê misericordioso para comigo, ó Deus. Aí Jesus faz a pergunta: qual dos dois desceu justificado? Então, diante de Deus na oração, não vá com a versão externa, vá com aquilo que você é. Vá comunicar a Deus as suas falhas,
as suas faltas, os seus erros, os seus fracassos. Ali você vai falar para Deus: Senhor, a minha situação é essa, o meu coração é depravadamente corrompido e corroído, os meus pensamentos e os meus desejos, eles não são santos, eles não são puros. Senhor, socorre a minha vida, socorre a minha alma. Porque quando você faz isto, você está demonstrando realmente que para você o importante não é andar com a cabeça levantada diante dos homens, mas é sim andar com a cabeça levantada diante de Deus. Que Deus olhe para você e te conheça, tanto a você como a mim. E é assim que funciona. A oração então, ela é um meio para este momento comunicar a Deus. Falhou, errou, pecou, meu irmão, a porta dos céus está aberta. Você pode chegar diante de Deus e apresentar essas falhas. Se guardarmos os pecados do nosso coração, é uma carga inútil. Inútil. Guardar lá no fundo do coração o pecado, sem confessar, sem colocar para fora. Ah, mas se eu confessar, pastor, o pessoal vão dizer que eu não sou tão santo. Olha que isso é uma bobeira que dá medo até de ouvir. E adianta guardar o pecado e quando chegar na hora você perdeu a salvação? A Bíblia diz: aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Coloca para fora diante de Deus, fala com Ele. Ele já sabe que você pecou. Ou você pensa que Deus já não sabia que Adão tinha pecado? Será que você pensa que Deus não sabia onde estava Adão? O que escapa dos olhos de Deus? Nada, Ele já sabe, Ele já viu. Então o que eu devo fazer? Conta para Ele. Deságua os seus erros, os seus pecados, nossos erros, nossos pecados diante dEle. Com toda certeza, assim como um filho fala com um pai, você fala: chega Deus, eu meti o pé na jaca de novo, eu fiz o que não deveria fazer, me perdoa, eu não sei mais o que eu faço, estou lutando há tanto tempo com este problema, e preciso me ver livre dele, me ajuda, me fortalece, Senhor, eu não quero mais transgredir o teu mandamento. Oh meu querido, você começa a abrir a porta do seu coração para ser ajudado. Para ser ajudado. Agora, se você guarda no seu coração, você já ouviram aquela história do Zezinho e a Maria? O Zezinho e a Maria foi passar as férias na casa da vovó no interior, num sítio. E a vovó tinha uns patos. E lá, brincando por lá, o Zezinho, sem querer querendo, acertou uma pedrada num pato. E a Maria viu. E o Zezinho ficou desesperado. E a Maria já chegou por ela ser a maiorzinha e disse: vou falar para a vovó que você matou o pato de estimação dela. O Zezinho já começou a tremer as pernas, né, Zezinho? Já começou a tremer as pernas. Não fala não, não fala não. Não, olha, se você lavar a louça do almoço, eu não falo. Tá bom, eu lavo. Lá está o Zezinho lavando a louça do almoço para Maria não falar para a vovó que ele tinha matado o pato. Terminaram, foram brincar de tarde. Na volta ela disse: olha, se você varrer a casa, eu não falo para a vovó que você matou o pato. Lá está o Zezinho varrendo a casa. E ela passou uma semana fazendo o Zezinho de escravo, porque senão ela contaria para a vovó que o Zezinho tinha matado o pato. Chegou um dia que o Zezinho já não aguentava mais. Ele chegou para a vovó e disse: vovó, me perdoa, mas eu tenho um negócio para te falar. A vovó disse: fala. Ele disse: eu estava brincando lá no quintal, joguei uma pedra e acertei no pato. Ela disse: naquele pato cego? É, vovó. E o pato morreu. A vovó disse: não tem problema não, eu nem gostava daquele pato. Notou?
O que a Maria fez com o Zezinho? E a vovó abraçou o Zezinho, deu um beijo e disse: meu neto querido. O pecado faz o mesmo com você. Você comete um pecado e Satanás disse: você, eu vou contar tudo. Eu vou falar para todo mundo, eu vou dizer para todo mundo. E você fica escondendo, camuflando, enquanto Deus está dizendo: por que você não vem falar? Vem cá, fala, eu quero ouvir. Aí você chega e fala e você vê que o bicho não é tão grande assim. Que Deus te perdoa, te purifica, pega você da mão, te levanta e disse: vamos continuar a caminhada. Aleluia. A oração, para terminarmos, nos fortalece contra o pecado e a tentação. Eu falei aqui agora há pouco sobre a oração preventiva. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: não nos deixe cair em tentação. Primeira verdade: existe a tentação. Segunda verdade: temos tudo para cair. Terceira verdade: temos um auxílio à nossa disposição. Ele disse: não nos deixe, dizendo: Senhor, eu vou ser tentado, eu tenho toda a possibilidade de cair, mas por favor, não me deixe cair. Não me deixe cair. O que é orar preventivamente para não ser tentado ou para não cair em tentação? Vou te revelar isso para que você entenda de uma vez por todas. Quando você for orar, e você sabe qual é o ponto fraco que você tem, porque todos nós que estamos aqui temos esse ponto fraco. Você tem o seu, eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Então você tem o seu, eu tenho o meu. Beleza. Quando você dobrar o seu joelho para orar, o que você vai fazer? Senhor, o Senhor sabe que eu tenho este problema. E diga o nome do problema. Não caça um nome bonito para dizer, não. Diga o nome do problema que você tem. Senhor, não me deixe eu cair neste fracasso. Não me deixe eu cair, Senhor. Todo dia você tem que pedir a Deus que te livre de cair em tentação. Porque a tentação vai te tentar. Mas se você fez a oração preventiva, você vai ter força para vencê-la. Vai ter força. Força que? Força espiritual, meu irmão. Força espiritual. Aquele que tem problemas de roubar, quando vê alguma coisa aí próximo da mão, o que ele vai fazer? Ele já vem aquele pensamento: rouba. Mas vem aquele outro pensamento de se foge. É por isso que Paulo recomendou a Timóteo: foge das paixões juvenis. Tem momento que você precisa ter poder de Deus na vida, até para fugir, até para correr. Não foi isso que aconteceu com José no Egito? Foi o que aconteceu com ele. Ele não chegou lá diante da mulher do homem lá e disse: não, mas eu sou de Deus, Deus está comigo, beleza, vem o que vier. Não, ele fugiu. Até poder para fugir Deus te dá quando você faz a oração preventiva. Então ore. Olha os propósitos da oração. A tentação, ela virá, mas assim como ela vier, Deus dará a você o escape. Sempre. É o que disse Paulo: não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que com a tentação dará também o escape. Quando ele fala não veio tentação senão humana, você não é tentado a nível de anjo. Você é tentado a nível de homem. Aqui, todas as tentações que eu e você recebemos são igualitárias, porque somos homens. Tiago disse: Elias era homem
sujeito às tentações como nós. A diferença de Elias para nós está na continuação do versículo. E orou. Esta é a diferença. Porque em semelhança de tentação, Elias teve as suas, nós temos as nossas. Mas o que aconteceu de diferente com Elias para nós? E orou. Esta pequena palavrinha é que muda tudo. E nós oramos. Eu sou igual a Elias nas fraquezas e nas tentações, mas não sou igual a Elias na oração. É aqui que muda de figura o panorama, meu irmão. Ele foi tentado como nós, sujeito à tentação como nós, mas ele era um homem de oração. E ele orou, e quando ele orou, o céu fechou as portas. E ele orou de novo, e os céus abriu a porta. Eu oro para fechar, cai chuva. Eu oro para abrir, seca. Comigo acontece ao contrário. Entendeu a diferença? E orou. Aqui está o segredo de Elias. E esse segredo está comunicado a você e a mim. Podemos utilizá-lo. Ser homens, ser mulheres de oração. Dedicar tempo em oração. Quanto tempo de oração você tira cada dia? Você, pastor, eu não posso ajoelhar para orar. Ninguém disse que o importante é a posição. Ninguém disse isso. A Bíblia não disse isso. Todas as posições na oração são de igual valor. Deitado, pulando, caminhando, andando, correndo, dirigindo, lavando roupa, lavando louça, trapeando o piso da casa, joelhado, sentado. Você não precisa dizer, se eu não joelhar eu não orei. Não, meu irmão, orar é falar com Deus. Você não usa o joelho para falar com Deus, você usa a boca. Então é falar com Ele. Agora, a partir do momento que você e eu começamos, não digo gastar tempo em oração, quando nós começamos a investir tempo em oração, você vai ver que esta oração preventiva te guardará de todo o caminho mau. Por um caminho virão 7 demônios, mas por 1000 caminhos ele fugirá de você, porque o Senhor estará com você. A Bíblia disse que o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem e os livra. Ele faz isso quando você ora. Quando você ora. E eu vou dizer, durante o dia você entra em tantos lugares, né? Tantas repartições. E se você entrar em alguns lugares sem oração, você pode ter dificuldades, você pode ter problemas. Ai, pastor, como assim, meu irmão? Você pensa que o capeta está contente com você? Você pensa que ele está feliz com você? Se existe um que ele quer mandar para a cidade do pé junto, é você. Se ele puder, ele faz isso esta noite ainda. Estragar a sua vida, estragar os seus relacionamentos, estragar o seu matrimônio, está na caderneta dele. Te causar vergonha, te lançar na lama, está lá tudo escrito. Se ele pudesse abrir aquilo que ele pensa em fazer contra você e contra mim. E o que é que nos guarda? A gente ora e o Senhor põe sentinela ao nosso derredor. E você vai passando e os demônios vão dizer, mas se eu pego ele, do jeito que eu estou com uma sede nele. Quando Deus levantou a cerca de proteção da vida de Jó, o que fez o diabo? Feriu ele com feridas da alto da cabeça até os pés. Entendeu o desejo que ele tem? E Deus perguntou, observaste o meu servo Jó? Ou você pensa que os demônios não estão te observando? A você e a mim. Ele sabe aonde nós estamos indo, ele sabe aonde nós temos entrado, mas eu quero te dizer uma coisa: o que tem te guardado até agora
é a tua oração. Ou então a oração da tua mãe, ou a oração do teu pai. Mas alguém tem orado por você. E a coisa não foi pior, porque alguém estava orando. Alguém estava intercedendo. Então a oração, ela tem esses 5 propósitos para a sua e para a minha vida. O que devemos fazer, pastor? Irmãos, já estamos atrasados no começar a orar. Já estamos atrasados na questão de oração. Se eu fosse você, eu arranjava um cantinho lá na casa, e ia para lá todo dia, separava um horário do dia ou da noite, e ia para lá, e falava com Deus, e travava com Deus uma amizade, para que a sua voz seja uma voz conhecida nos céus. Se existe um texto bíblico que muitas vezes que eu estou lendo e me enche o coração, é quando Gabriel chega para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado. Você já imaginou o que é isso? Ser conhecido nos céus, e não só ser conhecido, mas ser amado nos céus. Ele entendeu pelas profecias de Jeremias que era hora de começar a orar, e ele assim o fez. E Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Aí você diz: mas eu não tenho tempo para tudo isso. Ele era o primeiro-ministro no reino. Não tem nada para fazer um primeiro-ministro. O império de Dario era 120 províncias. Não tem nada para fazer, né? Nada para governar. E ele orava 3 vezes por dia. E a gente tem apenas um almoço para fazer, uma casa para limpar, uma máquina cheia de roupa, que é a máquina que lava, e a gente está dizendo: ah, não tenho tempo. Deus sabe se nós não temos tempo. Mas quem quer orar, ele faz o tempo, ele descobre o tempo, e começa a fazer esse travamento de conversação com os céus. Que Deus nos ajude a orar até ter respostas, porque os céus está disposto a responder-nos.